Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos continuar com o xadrez 960, que está muito interessante o evento que eles estão fazendo, né, lá em St. Louis, o Champion Showdown, e aí eles estão colocando a galera para jogar xadrez 960, que é muito interessante também, porque, como a gente explicou no vídeo anterior, muito interessante e muito importante para desenvolver a criatividade e a intuição do jogador de xadrez, uma vez que as teorias de abertura não existem ou não são muito bem definidas. Então, a gente vai ver hoje um vídeo muito interessante ainda do primeiro dia de competição, dia 11 de setembro. A configuração de peças é a mesma que o vídeo anterior, né, do Kasparov. Então vamos dar uma olhada, foi uma das partidas mais bonitas desse primeiro dia, né, ao longo da competição. Então vamos lá. Olha só, de brancas, Sam Shankland, que é o atual campeão americano de xadrez, né? Campeão dos Estados Unidos de xadrez. E de negras, Maxime Vachier-Lagrave, talvez o jogador francês mais forte. Vamos lá. O Sam Shankland deu início a partida com o D4 e o Vachier-Lagrave seguiu com o D5, muito parecido com a partida do Kasparov que a gente viu antes. C3, temos cavalo G6, porque C3 é um lance praticamente comum aqui. A ideia é de fato você atacar o peãozinho em H7, né, que não tem defesa. Muito importante nessas variantes do xadrez 960 você está atento que muitas vezes tem peões que não tem defesa, uma defesa natural, né? Então tem que ter muito cuidado. Do mesmo jeito, se as negras jogarem o lance C6, elas também vão ter o seu peão atacado, né? Então siga o cavalo G6, desenvolvendo e, além disso, impedindo que as negras percam o peão. Bispo C2, né, desenvolvendo o bispo. Temos C6, atacando o peãozinho em H2. Cavalo G3 defende. E aí o roque, né, as negras fazem o roque. Beleza. Fique muito atento agora, porque o quebra-pau, a gritaria começa agora. H4, o Sam Shankland mostra que ele não estava com medo, né? E vem com tudo mesmo para começar a ação, beleza? Então, depois de H4, claro, não convém tomar aqui esse peão, porque essa bateria de dama e bispo atacando o peãozinho H7 seria bastante chato, né? Bem incômodo, portanto, melhor não tomar. E aí o Maxime Vachier-Lagrave decidiu jogar o lance F5, bloqueando essa diagonal e de fato agora ameaçando tomar o peão. O Sam Shankland não permite, né, claro, e joga o lance H5. Claro que se você toma o lance, né, você toma com o cavalo toma em F5, por exemplo, não é muito interessante. Por quê? Porque as negras têm um lance bem interessante. Parece que elas estão entregando um peão, né, para as brancas, mas não necessariamente, tá? Nada de tomar também o cavalo indo de volta. A ideia é jogar o lance S5, é um lance muito forte, muito poderoso, com a premissa de abrir linhas, como a gente disse, né, em algumas configurações de peças do xadrez 960. As peças às vezes vêm muito bem colocadas, então as torres aqui mirando o ataque faz todo sentido já, né? Você começa a abrir linhas e ir em busca do rei inimigo. Então a premissa é essa, né? Caso as brancas sentissem vontade de tomar o peão, elas não fizeram isso. Ao contrário, avançaram para H5, atacando o cavalo das negras, né? Do Vachier-Lagrave. E aí, aqui depois de um certo pensar, ele fez: quer saber? Não vou voltar o meu cavalo para essa casa aqui, né? Vai ficar muito ruim e tal. Começa a dar ideias para as brancas. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou avançar o meu peão para a casa F4. Vamos começar a colocar ação aí, né? Vamos começar a colocar pressão nele. Bem, aqui precisa ter bastante cuidado, beleza? Seguiu na partida cavalo F5, livrando o cavalo do peãozinho F4. Por que não tomar agora? Se você toma o cavalo aqui em G6, por exemplo, segue peão, toma em G3, tá? E aí não adianta vir com essa ideia de vou ganhar um peãozinho a mais e tal, dando cheque aqui, né? Rei tem que ir para H8. E aí, por exemplo, vou jogar F3. F3 é um lance ruim por causa de S5, né? E aí, de novo, apesar do peão a menos,
As peças das negras estão muito bem ativas, prontas para vir para o jogo, enquanto que as peças brancas estão ainda um pouco fora de jogo, certo? Precisam de tempo para se desenvolver e vir para o jogo de fato. E além disso, o rei delas não está tão seguro, né? Não está tão seguro quanto o rei negro está. Então as negras estão muito melhores nesse caso, apesar de ter um peão a menos. Na partida, seguiu o lance cavalo F5, beleza? De novo, as negras continuam atacando o cavalo com E6, e o cavalo não tem praticamente para onde ir, então ele captura o peãozinho em G7, rei toma em G7, peão toma um cavalo em G6, aqui que tá. Ok, as negras estão com um peão a menos, certo? Porém, elas não se preocupam em tentar recuperar, nem nada do tipo. Por que não? Porque elas têm um lance muito melhor do que sair atrás de peão. O lance é o lance E5. Por que esse lance é fantástico? Vamos lá, olha só. Por exemplo, se as brancas forem inventar de continuar querendo tomar peão e tal, como aqui em H7, elas jogam E4, certo? E aí o que acontece? Esse lance aqui E4, ele é muito bom por quê? Justamente porque ele fecha de vez, né, as peças das brancas, tira elas completamente fora de, bota elas completamente fora de jogo, e aí quem fica ativo? Justamente as peças negras, né? Essas torres aqui são torres excelentes e muito em breve elas vão vir para o jogo muito fácil, questão de tempo. As brancas têm muito pouco espaço, enquanto que as negras estão bem tranquilas, né? Se seguir algo do tipo torre H1, simplesmente o rei volta para o seu lugarzinho seguro ali em H8 e tudo certo. Por isso que depois de E5 seguiu peão toma em E5, temporariamente brancas com 2 peões a mais, seguiu H6, certo? Bloqueando a coluna H, cavalo veio para B3, tentando desenvolver e tal. O Vacherie-Lagrave tomou o peãozinho em E5, ok, agora as brancas com um peão a mais só. E aqui seguiu o lance bispo D2 nesse caso, que muito provavelmente foi o erro da partida. O que acontece? Se algo tipo torre H1, por exemplo, né, as negras, é porque você vai ver na partida que a ideia das negras é jogar cavalo B6 e depois ativar ele com esse lance aqui, cavalo C4 e quem sabe até cavalo E3. A ideia é essa, né? Dando cheque aqui no rei das brancas e simplesmente avançando junto com a sua grande mobilidade de peças. Qual é o problema desse caso? Nesse caso aqui, as brancas com esse cavalo aqui em B3 ainda podem jogar, e a torre em H1 elas têm uma casa de escape para o rei, né? Que é a casa G1. Então por isso que depois de cavalo D4, por exemplo, se jogar cavalo C4, rei G1, e aí não tem cheque, nem tem uma possível cravada indireta aqui, né, dessa torre. Então as brancas vão conseguindo se segurar um pouco mais. Contudo, seguiu bispo D2 nesse caso, e aí depois de cavalo B6, dama D1, de fato aqui é bem ruim. Agora depois de cavalo C4 você não tem mais essa casa G1 livre para o rei, né? E aí o que acontece? Depois de cavalo D4, seguiu cavalo E3 cheque. Ok, bispo das brancas toma em E3, peãozinho toma em E3, e aqui que tá, agora tem que ter muito cuidado. Se as brancas jogam algo do tipo F3, que não seguiu na partida, dama G3 é de fato fantástico, né? Não tem como você evitar o mate. Por exemplo, se algo do tipo roque, tá? Não perca de vista, se algo do tipo roque, aqui nesse caso, simplesmente bispo C7, e aí as negras têm uma ameaça muito forte de mate aqui na casa H2. No máximo você tira entregando muito material mesmo. Então, por isso que seguiu aqui cavalo F3, certo? Atacando a dama. E aqui que tá, chega o momento crítico da partida, o Vacherie-Lagrave joga o lance peão toma em F2, deixando que as brancas capturem a sua dama. E o que acontece? Por que ele deixou fazer isso? Porque, claro, tudo muito bem calculado, muito bem premeditado, um lance muito bonito, né, de se fazer, peão toma em F2, deixando a dama ser capturada. O Sam Shankland simplesmente capturou a dama, e aí segue uma belíssima continuação, bispo H4, né, nada de sair tomando torre e tal. De novo, o objetivo do jogo não é capturar mais material, e sim dar o checkmate. Então bispo H4,
É um lance muito bom, muito interessante mesmo. Qual é a ideia? A ideia é você capturar aqui no próximo lance, promovendo e dando mate, né? Por quê? Porque seria um cheque duplo, tanto da torre ou dama que estaria na casa E1, quanto da torre que está lá em F8, né? Você está abrindo aqui essa coluna para sua torre. Então por isso que a dama não poderia tomar aqui, por exemplo. Seria um cheque duplo e um checkmate. Então, depois de bispo H4, o San Shankland decidiu seguir com G3, mas aqui está totalmente perdido. Bispo H3 vence fácil. O único lance para as brancas é de fato você tapar com a torre, porém bispo toma em G3 e já era. Vai seguir o mate muito, mas muito em breve mesmo. Então é isso, né? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Uma das coisas que eu acho muito legal no xadrez 960 é que ele de fato ele permite, né, partidas como essa, partidas mais agressivas, partidas onde a imaginação e a criatividade dos jogadores vem à tona. Eu acho isso muito legal, gosto muito. E eu acredito que todo mundo tenha se beneficiado e jogar de vez em quando xadrez 1960. Muito obrigado por assistir esse vídeo, forte abraço. E não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Para você ficar atento aí a todos os nossos vídeos que nós postarmos. Valeu e até a próxima.